Olá, divinas e divinos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carolina Ferrari, sou psicanalista e consultora em vinhos. Muitos de vocês já sabem, eu já estou na caminhada do vinho há 11 anos, mas nem sempre a minha relação com o vinho foi como vocês conhecem hoje. Eu costumo dizer que o mindfulness ele é fruto de um relacionamento maduro. Assim como eu tô nessa caminhada aí com o meu esposo, já estamos juntos há mais de 10 anos, praticamente quase o mesmo tempo de caminhada no mundo do vinho, o relacionamento ele vai mudando. E todos nós que já tivemos uma experiência de um relacionamento, nós entendemos aqui o que a Carol tá querendo dizer. Relacionamento inicia com aquele amor platônico, aquela paixão, aquela euforia, aquela vontade de conhecer mais e mais, e a gente vê que tem um mundo de possibilidades ali no outro, vem aquele encantamento. E quando a gente entra pro mundo do vinho é a mesma coisa. Até porque, gente, é um mundo de cultura, de novas possibilidades, inclusive, não só, que muitas vezes a gente fica ali só no externo, no conhecimento externo, na cultura, na história do vinho, nas propriedades físico-químicas, nas técnicas, que já é uma imensidão, fora o outro lado, que é o interno. Esse daí, muitas vezes, vem só depois. Pelo menos pra mim, veio só depois. Apesar de eu ter vindo estudar vinhos por conta desse interno, por conta dos sentidos, dos aromas, mais especificamente, que, na verdade, era o meu meio, de me comunicar com o mundo externo. Então, através dos nossos sentidos, a gente se comunica com o mundo externo. E eu vim estudar vinhos por conta dos aromas. Pra quem tá chegando agora, o meu sonho era ser perfumista e eu vim estudar vinhos por conta disso. Mas, no meio do caminho, isso se desconectou, eu me esqueci desse detalhe. Fiquei imersa, encantada pela parte técnica também. Fiquei alguns bons anos estudando e trabalhando com vinho de uma maneira mais técnica, sem me envolver muito com essa subjetividade. Claro que o olhar contemplativo já estava dentro da Carol. Eu já estava no meu processo, mesmo que de maneira inconsciente. Eu não tinha consciência disso. Mas, por exemplo, para vocês terem ideia, eu quando cheguei a Bento, que eu fui caminhar no meio das parreiras, muitas vezes em visitas técnicas, aulas, que a gente tinha no meio dos vinhedos, aulas de poda, diversas aulas que a gente tinha de manejo da viticultura, eu ficava prestando atenção nos detalhes, algumas coisas que eu acredito que outros colegas não se atentavam. Então, por exemplo, a questão do ciclo da videira, a questão dos insetos interagindo nos vinhedos. Então, se vocês pararem para olhar as fotos que eu tirava naquela época, era sempre um olhar contemplativo. Eu encontrava ninhos de passarinho no meio das videiras e aquilo, nossa, me chamava atenção. Quando eu via o primeiro brotinho, nossa, quanta vida. E eu via uma baga que tinha passado pelo verrezão e ela estava mais transparente, uma baga de uva branca, e estava translúcida, conseguia ver os veios da uvinha contra o sol. Esse tipo de olhar que eu tinha e que eu tenho. Então, já estava acontecendo o processo, só que de maneira inconsciente, eu não tinha me dado conta. Tanto que dali depois nasceu o meu Divino Oráculo, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta de autoconhecimento que eu desenvolvi, que eu canalizei com base nas minhas observações nessa caminhada. Então tem, por exemplo, a cave, tem a vindima, tem a floração, tem a brotação, cada carta traz uma reflexão que você vai tirar aquela que você precisa naquele momento. E foi fruto desse olhar contemplativo. Onde eu quero chegar? Não adianta nada eu tomar vinho aqui, ó, glu, glu, glu. Tô aqui conversando, fazendo um monte de coisas e tomando vinho e entornando. Tomando vinho como eu tomo qualquer outra bebida. Sem presença, sem atenção plena. Sabe onde isso vai dar? Vai dar numa ressaca. Não só física, mas moral, que eu acho que é a que mais dói. E eu te digo isso, divino, porque eu fiquei um bom tempo nesse lado. Como eu falei, aquela efervescência, aquele calor, aquela paixão, muitas vezes vem com os excessos. A gente se empolga. A gente não tá presente, tá tão eufórico, que a gente vai com muita sede ao pote. E aí vem as ressacas morais. Vem uma, vem outra, vem outra. Só que a Carol trabalha com vinhos. E não dá pra ficar tendo ressaca moral por aí toda hora, Então daí surgiu um grande incômodo na minha caminhada profissional e pessoal também, porque também já estava afetando o meu relacionamento com Joel e comigo mesma. Porque trazia, acima de tudo, culpa e uma insatisfação pessoal. Como assim que eu não consigo me controlar? Como assim que eu não consigo perceber se é uma, se é duas taças, quando que tem a virada ali? E eu tentei, Eu tentei bastante chegar nessa medida. E a minha conclusão, divina, infelizmente, é que não tem medida exata. Então, eu não sou a favor,
daquela receita médica? Toma 1 taça por dia, toma 2 taças. Porque vinho não é remédio. A gente tá falando de bebida alcoólica. E a gente tá falando de percepção. Então não é todo dia que eu tô igual. Não é todo dia que o álcool vai cair bem pra mim. Tem dias que 1 taça pode dar ruim, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do seu humor, dependendo de como foi o seu dia. Então vinho não é remédio. E aqui eu tenho que falar sério, porque a gente não fala sobre isso. Mas a gente tá falando de bebida alcoólica, mais uma vez. Vários de nós têm casos de alcoolismo na família, bem próximo, e a gente não pode tapar os olhos pra isso. Então seria muita arrogância minha vir e só falar oba-oba e vir a só festa. E eu tenho a responsabilidade, hoje ainda mais como psicanalista, de falar que o vinho é alimento para a alma, mas não é qualquer vinho, tá? Por isso que eu falo do mindfulness. É vinho com atenção plena, é o vinho sentido. Se você tomar o vinho e entornar aí, você não tá praticando o mindfulness. Você só tá tomando mais uma bebida. E aí, o vinho não vai ser o alimento. Aquele alimento que eu falo que nutre a alma, que cura o feminino. Não é esse vinho que você entorna. O vinho, ele só cura, o vinho, ele só tem esse poder terapêutico quando eu tomo com presença. Quando eu ritualizo. Quando eu sacralizo.